Fala Futuro Aprovado! Eu sou a Bruna, sou professora de Biologia do Vestibulamos. Hoje vamos estudar um dos temas mais importantes da biologia para o Enem e para os vestibulares: taxonomia e os reinos dos seres vivos. Esse assunto é extremamente importante porque ele organiza toda a diversidade de vida existente no planeta. A Terra possui milhões de espécies de seres vivos diferentes, e para conseguir estudá-los de forma organizada, os cientistas criaram um sistema de classificação biológica. Esse sistema é chamado de taxonomia. A taxonomia é a área da biologia responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos de acordo com suas características e relações evolutivas. Ou seja, a taxonomia permite entender quem é parecido com quem e como os organismos estão relacionados ao longo da evolução. Para começar, precisamos entender que os cientistas utilizam critérios específicos para classificar os seres vivos. Entre os principais critérios estão o tipo de célula, a forma de nutrição, o número de células, a organização celular, as relações evolutivas entre as espécies. Mas antes de falar dos reinos, precisamos entender quem foi um personagem muito importante na história da classificação dos seres vivos. Esse personagem é Carlos Linneu, também conhecido como Carl Linnaeus, um cientista sueco do século XVIII. Linneu é considerado o pai da taxonomia moderna. Ele desenvolveu um sistema de classificação baseado em características físicas e estruturais dos organismos. Além disso, ele criou um sistema de nomenclatura que usamos até hoje, chamado nomenclatura binomial. Nesse sistema, cada espécie recebe um nome científico composto por duas palavras em latim. A primeira palavra indica o gênero e a segunda indica a espécie. Por exemplo, o nome científico da espécie humana é Homo sapiens. Homo é o gênero e sapiens é a espécie. Existem algumas regras importantes nessa nomenclatura. O nome do gênero começa com letra maiúscula. O nome da espécie é escrito com letra minúscula. Os nomes científicos são escritos em latim e geralmente são escritos em itálico ou sublinhados. Esse sistema é fundamental porque evita confusões causadas pelos nomes populares, que podem variar de região para região. Agora, vamos entender como funciona a hierarquia de classificação dos seres vivos. Os organismos são classificados em diferentes níveis taxonômicos, que vão do mais geral ao mais específico. A ordem correta é domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Uma forma comum de memorizar essa sequência é lembrar que cada nível representa um grupo, com características cada vez mais específicas. Por exemplo, dentro de um reino existem vários filos, dentro de um filo existem várias classes, e assim por diante, até chegar na espécie. A espécie é o nível mais específico da classificação biológica. De forma geral, indivíduos pertencem à mesma espécie quando conseguem se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Agora vamos falar sobre os reinos dos seres vivos, que são uma das classificações mais cobradas no Enem. Durante muito tempo, os cientistas dividiram os seres vivos em apenas dois reinos: animal e vegetal. Com o avanço da ciência, especialmente com o desenvolvimento do microscópio e da biologia celular, percebeu-se que essa divisão era muito simplificada. Hoje, um dos modelos mais utilizados na biologia escolar divide os seres vivos em 5 reinos. Esses reinos são Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae, Reino Animalia. Vamos entender cada um deles. O primeiro é o Reino Monera. Esse reino inclui organismos unicelulares e procariontes. Isso significa que suas células não possuem núcleo organizado. Os principais representantes desse reino são as bactérias e as cianobactérias. Esses organismos são extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Muitas bactérias participam de processos fundamentais, como a decomposição da matéria orgânica e o ciclo do nitrogênio. No Enem, é muito comum aparecerem questões sobre o papel das bactérias na natureza ou sobre as características das células procariontes. Agora vamos falar do reino protista. Esse reino inclui organismos eucariontes, ou seja, que possuem células com núcleo organizado. A maioria dos protistas é unicelular, mas alguns podem ser pluricelulares simples. Os principais grupos dentro desse reino são as algas e os protozoários. As algas são organismos que realizam fotossíntese, sendo importantes produtores nos ambientes aquáticos.
Já os protozoários são organismos heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros organismos. Alguns protozoários são responsáveis por doenças importantes, como malária, doença de Chagas, leishmaniose. Esse também é um ponto bastante cobrado no Enem. Agora vamos falar do reino fungi. Esse reino inclui os fungos, como cogumelos, leveduras e bolores. Os fungos são organismos eucariontes, geralmente pluricelulares, embora existam alguns unicelulares. Uma característica importante dos fungos é que eles são heterotróficos por absorção. Isso significa que eles liberam enzimas no ambiente para decompor matéria orgânica e depois absorvem os nutrientes resultantes. Por isso, os fungos desempenham um papel essencial na natureza como decompositores. Além disso, eles também possuem grande importância na indústria e na medicina, por exemplo, a produção de antibióticos, a fermentação para a produção de pão e bebidas e a produção de alguns alimentos. Agora vamos falar do reino plantae, também chamado de reino vegetal. Esse reino inclui todos os organismos que realizam fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Eles são organismos pluricelulares e eucariontes. As plantas possuem células com parede celular de celulose e também possuem cloroplastos, que são as estruturas responsáveis pela fotossíntese. As plantas são extremamente importantes porque funcionam como produtores na cadeia alimentar, convertendo energia solar em energia química. Os principais grupos de plantas são briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Esses grupos representam etapas evolutivas importantes na história das plantas. Por fim, temos o reino Animalia. Esse reino inclui todos os animais. Os animais são organismos pluricelulares, eucariontes e heterotróficos. Eles não produzem seu próprio alimento, precisando consumir outros organismos para obter energia. Além disso, as células animais não possuem parede celular, o que permite maior variedade de formas e movimentos. O reino animal possui enorme diversidade de espécies, incluindo desde organismos simples, como esponjas, até organismos complexos, como os seres humanos. Agora vamos destacar alguns pontos que costumam aparecer no Enem. Primeiro, a diferença entre células procariontes e eucariontes. Segundo, a diferença entre organismos unicelulares e pluricelulares. Terceiro, a forma de nutrição dos organismos, que pode ser autotrófica ou heterotrófica. Também aparecem questões comparando características dos reinos ou pedindo para identificar a qual reino determinado organismo pertence. Outro ponto importante é entender o papel ecológico de alguns grupos, como fungos decompositores, plantas produtoras e bactérias nos ciclos biogeoquímicos. Para finalizar, vamos fazer um resumo. A taxonomia é a ciência responsável por classificar os seres vivos. O sistema moderno de classificação organiza os organismos em níveis hierárquicos, desde domínios até espécies. Os seres vivos podem ser agrupados em 5 grandes reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Essa classificação permite compreender melhor a diversidade da vida e as relações evolutivas entre os organismos. E dominar esse conteúdo é fundamental para resolver muitas questões de biologia no Enem e nos vestibulares. E para fechar com chave de ouro, não esqueçam de fazer as questões sobre o tema para fixar todo esse conteúdo. Nos vemos na próxima aula!